da Resistência. Como vai? Prazer, Tudo bem? Tudo meu, viu? Ótimo, participar. Olha, doutor Elton Fernandes hoje, que é advogado, está com a gente. Vamos falar sobre direitos na saúde. O que tem de pergunta, né? Tem pergunta e tem problema, né, Kátia? Infelizmente, é o que não falta, cada vez mais. Cada vez mais problemas, cada vez mais complicações e menos saúde para a população, Exatamente, né? Exatamente. Os planos de saúde não entregam aquilo que prometem. Não. O SUS, no final de contas, não tem a qualidade que a gente precisaria que tivesse e fica todo mundo no momento de crise, preocupado, perdendo direitos, perdendo emprego e preocupado com a saúde. O quanto que tem muito plano de saúde, cobrando bem, atendendo pouco, mudando rede credenciada, não avisando os clientes. Quer dizer, cliente de repente chega no hospital que estava lá, que fazia parte, né, do plano dele, e aí deixou de ser credenciado. Reajustes abusivos, não cobertura de procedimentos que inclusive estão no rol de cobertura obrigatória. Isso acontece cada vez mais. Falta de alguma forma uma fiscalização mais efetiva, né, da Agência Nacional de Saúde, que deveria fiscalizar e punir. Falta um pouco de tudo. E claro, o consumidor ainda se sente muito distante dos órgãos de proteção, do PROCON, de uma defensoria pública que poderia funcionar em favor dos mais pobres. Mas não funciona também na proporção que a gente precisa, Não né? na proporção que a gente precisa. Infelizmente, os preços vão subindo, os direitos vão diminuindo. É assim que as coisas têm sido. Mas para a gente mudar, a gente tem que fazer valer os nossos direitos, porque a gente tem dever. Você não paga os impostos? Não dá para a gente negociar, pagar imposto. Então, os nossos direitos a gente também tem que ir atrás. Vamos para as perguntas que surgiram? Olha, a gente tem uma matéria sobre o assunto, ia pular a matéria lá, rodou. A saúde é um direito de todos os cidadãos brasileiros, garantida pela Constituição de 1988. Antigamente, a população era dividida em 3 grupos. Aqueles que conseguiam pagar serviços privados, os que, devido à Previdência Social, tinham direito à saúde pública e aqueles que não tinham direito a nada. Hoje, todo paciente tem direito a um atendimento atencioso e respeitoso por parte de todos os profissionais da saúde. Além disso, também tem direito a um local digno e adequado para o seu atendimento. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a saúde no Brasil é apontada como a área de maior importância para 87% da população brasileira. Por isso, saiba quais são os seus direitos na área da saúde, agora no Mulheres. Bom, agora vamos para as perguntas. Tem tanta pergunta, mas você pode mandar a sua também, olha. Vamos ver a primeira de quem é? Da Marci. Meu pai tem deficiência física, amputou uma perna e precisa fazer hemodiálise, mas por conta do rodízio de veículos, às vezes ele deixa de fazer a sessão por não ter como ir. Tem como ser liberado do rodízio? Tem sim. Marci, dá para ser liberado do rodízio, não em razão da hemodiálise, Kátia, mas em razão da deficiência. Os deficientes físicos e quem transporta deficiente físico. Então, não é só o deficiente, mas também toda a família que acaba levando o deficiente para a sessão de hemodiálise e tudo mais, tem direito a pedir a isenção do rodízio. E como que faz isso? Vai com um relatório médico na Companhia de Engenharia de Tráfego aqui em São Paulo, por exemplo, leva esse relatório médico, leva os documentos do veículo, leva os documentos da pessoa, prova o vínculo, não? Olha, é meu pai, eu preciso levá-lo e a Companhia de Engenharia de Tráfego faz a liberação do rodízio. Não perca esse direito, pode cessar. Isso só para quem faz essa locomoção de deficiente físico? Só para quem faz a locomoção de deficiente físico ou para o deficiente físico. Então, de forma que não é para qualquer pessoa, mas eu preciso fazendo um tratamento. Exatamente. Se for deficiente físico ou se esse deficiente físico tiver precisar do meu auxílio, eu posso sim requerer. Eu tenho que provar isso e vou conseguir a liberação. Certo. Então, Marci, vai atrás dos seus direitos, junta a documentação e vai lá no Detran. Vamos ver mais uma? Maria Barreto. Minha esposa é aposentada e possui câncer. Para cuidar dela, precisamos contratar uma cuidadora, mas a aposentadoria dela mal paga os remédios. Tem como rever este valor? Tem sim, Maria.
é um pouco dificultoso se ela não for aposentada por invalidez. Se ela for aposentada por invalidez, a lei já garante a essa pessoa que precisa de um cuidado permanente, ela precisa contratar um cuidador de forma permanente, a lei já garante 25% de acréscimo na aposentadoria por invalidez. O problema é, se não for uma aposentadoria por invalidez, se ela for simplesmente uma aposentada por tempo de serviço ou por idade, ela vai precisar entrar com uma ação judicial. Mas é cada vez mais comum, os juízes têm concedido esse direito, têm equiparado essas pessoas e é possível sim. Se aposentar por invalidez, nem precisa de ação judicial. Basta ir no INSS, entregar o relatório médico e vai conseguir esse direito. Às vezes demora demais, né? Não raramente, demora bastante. Porque aí daqui a pouco eles entram em greve, aí voltam, entram em greve de novo, voltam, entram em greve. Mas o que é importante também é o seguinte, quando a pessoa dá entrada, mesmo que saia daqui a alguns meses, ela tem direito de receber o período retroativo. O retroativo? Então ela consegue. Vai ficar um período de descoberta, mas ela pode acessar. Mas consegue, né? Então, Maria, vai atrás dos seus direitos também, tá bom? Vamos ver mais uma? Carolina, meu marido sofreu um AVC e precisa de home care. Meu plano de saúde se recusa a custear, falando que isso não está garantido no meu contrato. Posso requerer esse direito mesmo assim? Carolina, lamento pela situação, mas você tem sim esse direito, tá? Não deixe seu marido desamparado, não precisa ficar gastando com isso, ficar pagando o cuidador. Tem direito de ter um home care, mesmo que isso não conste expressamente no contrato. Então, se no meu contrato não fala nada de home care, os tribunais têm entendido, Kátia, inclusive que mesmo que seu contrato exclua o direito de home care nada mais é do que o direito de internação em domicílio. Aliás, é muito mais benéfico à operadora de saúde a internação em domicílio. Né? É mais barato para ela, inclusive. Mas parece que eles não pensam muito nisso. É como o SUS, que não pensa em cuidar da saúde, ele prefere deixar todo mundo doente para depois tratar do doente, mais ou menos. A gente até brinca dizendo assim que, na verdade, é plano de saúde, então ele não cobre doença, né? É por isso que é isso que acontece. Enquanto você está saudável, legal. Passou a ficar doente, não tem plano de doença. Então ela pode ir atrás que ela consegue. Pode requerer, mesmo que não tiver no contrato, mesmo que tiver excluído, pode requerer sim, que eles têm obrigação de fornecer. Gente, tem que constituir advogado, viu? E aí é importante falar, você fala assim, mas vou gastar com advogado. Se você não faz a coisa certa, não adianta. Não adianta. Consegue, né? Infelizmente, a Defensoria Pública ainda é muito pouco, perto do contingente de pessoas que a gente tem para entrar com uma ação, mas se não tiver condição, procura a Defensoria, procura a OAB, mas tem que dar um jeito nisso. Não pode ficar sem acessar seu direito. Não mesmo, nem esperando para ver se as coisas se resolvem, que nunca se resolvem, se a gente vai atrás. Vamos ver mais uma? Lourdes, meu plano de saúde descredenciou a maioria dos hospitais que me atendiam. Olha que fofos. Só já reclamei e ninguém resolve meu caso. Tem algum direito? Tem sim. Lourdes, é danado, isso acontece cada vez mais. Tem direito. Um plano de saúde até pode fazer um descredenciamento de um hospital, Kátia, desde que ele substitua esse hospital por um equivalente. Então, mas tem que ser equivalente, porque eles substituem por um ruim. Isso não pode acontecer. Se acontecer, tem que ser equivalente, tem que ser na mesma área geográfica. Não adianta também a pessoa falar, eu tenho um equivalente, mas é lá em outro estado ou lá em outra região. Não resolve nada. Então, tem esse direito, se ocorrer isso. Para descredenciar um hospital, o plano de saúde tem que avisar a Agência Nacional de Saúde, avisar o consumidor, isso nunca acontece. Não avisam, não. E se isso acontecer, tem que abrir uma ação judicial contra o plano, fazer uma reclamação na Agência Nacional de Saúde, abre uma ação judicial pedindo para que volte à rede credenciada, a rede anterior. Ou então que substitua por um prestador equivalente. O que eles fazem às vezes é ainda falarem, sabe o que é? Esse hospital que era do seu plano passou a um plano master. Então, para você, a partir de agora, ter direito ao seu hospital, você tem que pagar mais X. Isso não pode acontecer. Isso é colocar o consumidor numa vantagem, em desvantagem excessiva, e não pode acontecer. Se acontecer, reclama na Agência Nacional de Saúde, faz uma ação judicial, esse tipo de coisa a gente não pode compactuar. Até porque a gente paga, né, Kátia, um valor para ter aquela rede credenciada. Já pensou? E vou te falar, a gente não paga pouco, não. Não paga pouco. E plano os reajustes... de saúde está caro, está alto demais o valor. E os reajustes cada vez maiores. Tá certo que a inflação subiu um pouco, mas não justifica o que eles estão fazendo com os planos de saúde. Então, agora quanto aos reajustes, um beijo para você, viu, Lourdes? Existe um valor que todos os planos devem seguir ou isso pode ser variável? Existe uma briga que é assim, os planos individuais que as operadoras não comercializam mais, eles seguem o reajuste da Agência Nacional de Saúde. Esse reajuste tem uma limitação. No ano passado, por exemplo, foi de 13%.
13%. Mas os planos coletivos por adesão, que é aquilo que mais se vende no mercado, não tem uma limitação máxima pela Agência Nacional de Saúde. O que os consumidores têm feito e, em boa medida, têm ganho, embora não seja unânime. Eles têm pedido para que os tribunais troquem o reajuste de livre para o reajuste do plano individual. E boa parte dos tribunais tem aceito isso em boa medida. Tem aceito. Porque varia bastante. Eu até comentei, o meu plano de saúde aumenta 20%. O da minha irmã, 12%. Eu falei, por que o dela 12% e o meu 20%? Certamente porque o dela é individual e o seu é um coletivo por adesão. Foi o que você me disse no intervalo. Eu falei, é verdade, o meu é coletivo, que é pela empresa. Então, quer dizer, a gente também tem que ficar ciente, na hora, tudo bem que o valor que, pelo coletivo que eu fiz o plano, o valor era muito abaixo também. Então, você tem que saber que lá na frente vai um pouco se equiparar, né? Exatamente por isso que eles colocam um plano mais baixo para você entrar. Porque ao longo do tempo os reajustes são maiores, então acaba te onerando um pouco mais. Então, dá para entrar com uma ação, se, por exemplo, teve casos aqui em São Paulo em que nós sabemos 30% de reajuste. Nossa, muito alto. Com uma inflação de 13% ou uma inflação de 10%, com reajuste de 13% pela ANS, não justifica. Esses reajustes assim não justificam, tem que anular. Tem que anular. Vamos ver mais uma? Rodrigo Bittencourt. Meu plano de saúde sofreu um reajuste de 89%. Ave Maria! Pelo simples fato de eu estar completando 59 anos. Isso é legal? Não, isso é absolutamente legal. Gente, 89%. 89%. É muita sacanagem. Eu não tenho vergonha de fazer um negócio. Veja. E olha, Rodrigo, se você, para não ficar tão triste, teve gente que já chegou dizendo que sofreu 131%, por exemplo. É para você sair do plano. É para te expulsar. Não querem mais idosos no plano de saúde. Mas 59, ele é novo. É novo, é jovem, não? Porque a expectativa de vida hoje é muito maior do que era muitos anos atrás, né? 75 anos é a média, mas não raramente, meu avô, 82 já, né? Então, quer dizer, não tem o porquê ficar nessa situação, tem que entrar com uma ação, pode anular, vai para a justiça vai reverter isso. Mas não deixa de pagar, né? Não deixa de pagar. Enquanto não houver decisão judicial, tem que manter o pagamento lá. Mas se entrar com uma ação, faz um pedido de liminar. Liminar é bastante rápida, o tribunal aprecia, a chance é muito boa de conseguir reverter isso. Então, Rodrigo, vai atrás dos seus direitos, que 89% são cara de pau, né? Muito alto. Vamos ver mais uma. Shirley, meu plano de saúde fechou e não fui comunicada para fazer a portabilidade no tempo estabelecido. Estava pagando o plano certinho e agora não consigo fazer a portabilidade. O que fazer? Shirley, existe um prazo determinado pela Agência Nacional de Saúde, mas entendo que as operadoras têm que comunicar esse prazo ao consumidor. Não foi comunicado, eu reclamaria primeiro na Agência Nacional de Saúde, para que você evite gastar dinheiro com advogado, ir para a justiça e tudo mais. Não resolveu a situação? Ação judicial. Vai para uma ação dizendo, não fui avisada e quero fazer a portabilidade. A justiça tem que garantir esse direito. A gente não pode deixar pessoas que pagaram tanto tempo um plano agora a ver navios. Agora, ao mesmo tempo, vamos dizer que a empresa A fechou, comunicou a todos que ia fechar e a portabilidade aconteceria. Mas normalmente acontece para um plano extremamente inferior do que você tinha. A regra de portabilidade dos planos de saúde ainda é muito ruim. A Agência Nacional de Saúde tem que fazer essa revisão e tem que fazer essa pressão em cima deles, porque a troca, a migração de um plano para outro, que é o benefício eu porto as minhas carências, né? Se eu já cumpri carência no plano anterior, eu não preciso cumprir nova carência aqui. A Agência Nacional de Saúde ainda é extremamente burocrática para fazer essa troca e ruim. Então, infelizmente, nem sempre o consumidor consegue uma grande vantagem fazendo a migração, mas tem que tentar. Agora, é triste a gente saber que o nosso país é um dos países que mais recolhe impostos e o que menos oferece qualidade em saúde. Exatamente. Não faz a conta positiva, exatamente. Né? E olha, mesmo os usuários de planos de saúde que acham que nunca vão precisar do SUS, a gente estava comentando, os reajustes têm sido cada vez maiores, então, para a idade para a melhor idade, vamos dizer assim, para quando você tiver com 59, 60 anos, vai estar muito caro pagar um plano de saúde. Então, a gente tem que ter um plano de saúde enquanto puder pagar, mas tem que lutar sim para que o SUS melhore. Porque é gratuito, já está nos nossos impostos e esse atendimento tem que ser eficiente. Na verdade, a gente está pagando caro por ele, né? Pagando muito caro. Você paga muito e não tem nada de retorno. Porque além do SUS, você paga plano de saúde, então... Então, meu Deus. Vamos ver mais uma. Silmara, tenho plano de saúde e vou acompanhar a gestação com obstetra particular e pagarei o parto. O que o plano de saúde cobre nesse caso? Exames, internação?
O fato de você optar, Silmara, por um médico particular não retira de você os direitos de um atendimento dentro do plano de saúde, de ter o parto num hospital da rede credenciada, de ter enfermeiro, anestesista, eventuais instrumentais, materiais cirúrgicos. Isso não retira nada. Não tem que pagar nada à parte, fora isso. Se eu escolher um médico particular que não é um médico do plano de saúde, que eu tenho que pagar é o obstetra. Só ele. Os honorários do meu profissional. Eu escolhi um profissional renomado, que eu gostaria de ter a tranquilidade, é justo, o plano não pode te impedir, mas ele também não vai estar obrigado a pagar os honorários desse profissional. Todo o restante ele está obrigado a pagar, inclusive anestesista. Agora, e se eu tenho direito a reembolso? Faço a solicitação de reembolso. Se meu plano reembolsar muito pouco, aí eu tenho que fazer uma reclamação a respeito disso, porque, Kátia, nenhum contrato, eu nunca vi um contrato com clareza na cláusula de reembolso. As cláusulas, ao meu sentir, já são feitas para que o consumidor não saiba o quanto ele vai ressarcir, de forma que a operadora de saúde maneje isso da forma como ela quiser. Se ela quiser te reembolsar pouquinho, ela te reembolsa. Quem reclama ganha mais, quem não reclama ganha Exatamente. pouco. A Justiça já disse, inclusive, que para reembolsar 100% alguns casos em que a cláusula não estava clara. 100%? A cláusula não está clara, é má fé da operadora de saúde, 100% de reembolso. A Justiça já garantiu isso a inúmeras pessoas. E esse valor eu nunca imaginei que pudesse ser reembolsado total, né? É possível. Quando, na verdade, se alega má fé da empresa de saúde, Exatamente. Né? Uma vez que a regra ali não estava clara. Né? Porque o ideal é que um homem médio, uma pessoa média, vamos dizer, ela olhe para um contrato e ela consiga interpretar. Ah, aqui existe uma fórmula de cálculo onde eu vou pagar R$1.000, mas vou ter reembolsado 500, 600, ok. Que seja. Tudo bem que seja, mas ela tem a clareza daquilo. Se ela não tem clareza, se o contrato dela não permite que ninguém consiga saber isso, a gente brinca, né? Só o matemático, só o Oswaldo de Souza, né? Consegue... E como não temos nada a ver com ele, Exatamente. Como esse não é o padrão médio da população, não é? Então, nós precisamos aí ter um contrato claro. Não sendo claro, ação judicial. Olha, e a gente não tem que ter medo, muito pelo contrário, de correr atrás dos nossos direitos, viu? Você paga, ninguém faz um favor para você. Nem o SUS faz favor, nem o plano de saúde faz favor, não é verdade? E as pessoas às vezes ficam com medo, Kátia. Ah, mas se eu entrar com uma ação, eu não vou ser retaliado depois. Isso não acontece na prática. Eu entendo o medo, mas é justamente com esse medo que as operadoras de saúde contam. Eu acho que é muito pelo contrário, né? Exatamente. Elas passam a te respeitar ainda mais. Que vem que você não é bobo. Exatamente. Não é uma marionete. A gente pode aceitar ser marionete. E pensam, né? Se ele já abriu uma ação, vai abrir outra e outra. E se eu retaliá-lo, ele vai abrir uma outra ação e vai pedir indenização. E danos morais e tudo mais. Danos morais, não resolve. Olha, eu vou passar para vocês os contatos do Dr. Elton Fernandes. É claro que se você quiser sugerir algum tema, é sempre muito bem-vindo. Ele retorna e a gente esclarece. O site é o www.eltonfernandes. Elton é sem H e o Fernandes é com S, tá? eltonfernandes.com.br. Lá você tem os contatos todos. Dr. Elton retorna e a gente ajuda. Vamos aprender a fazer valer os nossos direitos. É assim que a gente põe a casa em ordem. Exatamente, não é? Kátia. Obrigada, Prazer. viu? Todo Muito meu. obrigado. Obrigada, meu, viu?